Avançando para a lição do domingo, antes, porém, quero fazer mais uma vez um registro, agradecer meu amigo, meu colega de ministério, o pastor Laércio Mazaro, que bondosamente tem me enviado o seu comentário por antecipação, para que eu, juntamente com os estudos que faço, possa oferecer cada vez mais a você um melhor conteúdo e assim todos nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A ira do Cordeiro é o título da lição do domingo. E as cenas que o autor escolheu da palavra de Deus se referem à abertura do sexto selo, conforme se encontra registrado em Apocalipse 6, verso 17. E o autor, 12 a 17, perdão. E o autor, ele faz aqui uma observação interessante, como neste sexto selo são descritas as reações dos perdidos, daqueles que não herdarão a eternidade. Ele observa que eles não perguntarão: o que é isso? Quem está por trás disso? Não, essas perguntas não aparecem ali na revelação de Apocalipse. Parece, diz o autor, que eles estão sabendo o que está acontecendo, eles estão sabendo do que se trata. Ele se refere a Jesus como Cordeiro, mostrando que alguma coisa acerca da história de Cristo, do Cristo Salvador, do Cristo Redentor que deu sua vida, eles já conheciam. Parece também que eles estão cientes que o grande dia chegou. E eles entendem que para eles não há mais esperança, porque a pergunta final é: quem poderá subsistir diante de todas essas coisas? E é interessante, irmãos, que neste ponto da narrativa aqui da lição, o autor faz uma referência a Mateus 24, 14 e também a Apocalipse 14, 6 a 12, e podemos ainda acrescentar Apocalipse 18, quando são relacionadas as questões que apontam para a pregação do Evangelho ao mundo todo. Então você vê ali Jesus dizendo que esse Evangelho será pregado a todo mundo antes que venha o fim. E as três mensagens angélicas se unem a isso. Então não é por desconhecimento, mas há uma razão por trás disso. A razão para a morte eterna dessas pessoas. Porque eles se recusaram a aceitar, a crer, a obedecer e a seguir o Senhor Jesus Cristo. Essa será a razão porque tanta gente vai se perder. E eu fico pensando, irmãos, quando se fala em perdidos, o coração entristece, porque, de acordo com a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4, Deus não deseja que ninguém se perca. Da mesma forma, quando pensamos em perdidos, nossa primeira tendência é pensar em pessoas que estão fora de uma comunidade de fé, que estão fora do cristianismo, que rejeitaram a Cristo ou rejeitam qualquer envolvimento com valores e questões espirituais. Mas eu tenho que pensar também para aqueles que estão dentro da igreja, que professam uma fé, que estão filiados a uma determinada comunidade, no nosso caso a Igreja Adventista, ou nossos amigos em outras congregações, e vivem uma vida de forma desconsiderada, relaxada, que não se aplica a buscar cada dia mais para este preparo. Será que há perdidos dentro da igreja também? É uma pergunta que deve nos fazer pensar. Nesse ponto aqui da lição, o autor introduz a história de Noé. Mas ele não introduz com o texto do Antigo Testamento, ele vai introduzir exatamente com o texto de Mateus 24, do mesmo sermão profético, onde aparece a profecia que Cristo fez, que o Evangelho seria pregado. E os versos são os versos 36 a 34. Eu achei interessante que o autor tenha incluído aqui, deixa eu localizar a minha Bíblia aqui, o 24, capítulo 24 de Mateus, e eu apreciei muito que ele tenha colocado o verso 36, que diz assim: mas a respeito, produção, coloca para nós aí, por favor. É um verso muito conhecido, mas merece a nossa atenção. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. E na sequência, Jesus começa a dizer, então, o próprio Cristo fez referência à história de Noé, dando a essa história uma importância e uma relevância que merecem
a nossa atenção especial, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Irmãos, vez por outra, de tempos em tempos, surgem pessoas em nosso meio que, ou de forma direta ou de forma indireta, sugerem um tempo, uma data ou um ano aproximado para a vinda do Senhor Jesus. Irmãos, nós como adventistas do sétimo dia, nós rechaçamos, nós rejeitamos, nós repudiamos toda e qualquer tentativa de marcação de datas. Nós como movimento crescemos e nascemos com esta vocação. Daquele dia e hora ninguém sabe, daquele dia e hora ninguém sabe. Se Deus quisesse que nós soubéssemos dia e hora, Ele teria deixado revelado nos seus livros proféticos ou por meio de outros textos bíblicos. Então, meus queridos irmãos, da mesma maneira que a destruição do mundo só aconteceu a informação do prazo, aquele momento que a arca iria fechar, foi ali no limiar. Nós também saberemos, só depois do fechamento da porta da graça, quando é o dia e a hora da volta de Jesus, mas só depois do fechamento da porta da graça. Não saberemos disso antes. Então, meus queridos irmãos, vamos estar atentos, vamos estar alertas e não entrar nessa corrente de pregadores que surgem por aí, falantes que surgem por aí, sugerindo datas para a volta de Jesus. Rechacemos isso com todas as veras da alma. Agora, voltemos aqui para o texto. Jesus utiliza a história do dilúvio, os fatos do dilúvio. Isso tem um significado porque aponta para a realidade deste evento. E ele usa isso para nos advertir de sua segunda vinda. Assim como foi no segundo advento. O dilúvio não foi surpresa. A segunda vinda não será surpresa. Irmãos, mas aqui há alguma coisa interessante. Noé pregou durante 120 anos. 120 anos. E tudo que ele teve para apresentar para Deus como resultado do seu esforço foi um navio, uma arca construída com o pregador e mais 7 pessoas dentro. Talvez Noé nem fosse considerado nos nossos dias hoje um evangelista de sucesso. Mas esse não é o ponto. Noé pregou e o mundo se recusou a crer. Pelo contrário, eles debocharam, acharam que Noé estava louco, eles desprezaram a mensagem de Noé. E em paralelo, da mesma maneira como pessoas ridicularizaram, debocharam, desprezaram a Noé, muitos argumentam também hoje, em nossos dias, que já decorridos 2000 anos de que Jesus mencionou que voltaria, que essas profecias são falsas, isso não tem a menor chance. Irmãos, vamos cuidar com isso, nós também podemos ser contaminados com a expressão lá de uma das parábolas de Mateus 24, o meu Senhor tarde virá. Então não nos esqueçamos do vigoroso apelo do apóstolo Pedro, que aparece aqui na lição, na sua segunda carta, capítulo 3, versos 3 e 4, onde encontramos: nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo suas próprias paixões, e dizemos: onde está a promessa da sua vinda? Onde está? Porque desde que os pais morreram, continuam dizendo eles, todas as coisas permanecem como estão desde o princípio da criação, e com isso desmerecem, zombam, desfazem, aniquilam o valor e o peso desta promessa e desta profecia. A cada ano que passa, esta realidade descrita por Pedro está cada vez mais forte. E nós, irmãos, será que em algum momento da nossa caminhada já duvidamos da volta de Jesus? Já imaginamos que não, isso não pode ser verdade. Meu avô morreu na esperança da volta de Jesus e morreu e Jesus não veio. Meus pais morreram, Jesus não veio e eu estou já com idade avançada. Será que alguém de nós tem tido essa tentação? Não nos esqueçamos, irmãos, assim como a vinda de Cristo, profetizada por tantos profetas e nos Salmos, no Antigo Testamento, ela aconteceu, de acordo com Paulo, na plenitude do tempo, na hora exata, para Deus, o Senhor Jesus vai voltar, e que esta promessa, esta certeza aqueça o nosso coração, e que a volta de Jesus seja verdadeiramente para cada um de nós a mais bem-aventurada esperança. E desta maneira, pomos aqui um ponto final na lição do domingo.